começar a execução de um exame denominado de VHS, velocidade de hemossedimentação. A Daniela, ela coletou num tubo de tampa preta, que é o correto para essa análise, porque ele é feito, jateado na face interna desse tubo de citrato de sódio, tá? 1:4. Então, nós vamos usar primeiramente o método manual com a vareta. Foi coletado, demarcado, homogeneizado. Então, a Daniela vai fazer a demonstração. O sangue total, ele chegou até o máximo da vareta. No período de 1 hora, nós iremos quantificar a coluna do plasma, ou seja, as hemácias, elas vão sedimentar, elas vão afundar. Quando esse paciente ele é portador de proteínas de fase aguda da inflamação, essas hemácias elas sedimentam, elas se depositam em maior velocidade. Então, quanto mais rápido elas sedimentam, é diretamente proporcional à concentração de proteínas inflamatórias de fase aguda. Então, nós daqui 1 hora veremos a formação do plasma em relação ao sedimento, faremos a conversão e esse exame ele é muito útil, ele é muito utilizado para os médicos para que o médico possa avaliar a clínica do paciente com a possibilidade de proteínas confirmando a instalação da inflamação, ok? Bom, como nós estávamos comentando, o tubo de tampa preta, ele tem um anticoagulante que é o citrato de sódio. Na rotina, muitas vezes, na falta desse tubo, nós podemos usar o tubo de tampa roxa com anticoagulante EDTA. Não é o correto, como também não é o correto fazer o VHS em capilares, mas são métodos alternativos. O exame VHS, além do outro tubo que nós mostramos, temos esse tubo, tá? Que a aluna Daniela vai estar fazendo a demonstração para vocês, também com citrato de sódio, tá? Nós coletamos, pode ser a vácuo, pode ser seringa, até a demarcação específica. Esse tubo, que tem um formato um pouquinho diferente, ele pode ir para o automatizado, mas temos o suporte, em que o aluno, o profissional, ele vai colocar no suporte e esperaremos o intervalo de 1 hora e no próprio suporte temos as medições, temos as graduações. Então, passado 1 hora, teremos a sedimentação das hemácias, a formação do plasma e mais uma vez é o mesmo método, vamos graduar esse plasma formado que vai estar diretamente correlacionado com a concentração de proteínas inflamatórias, podendo então fazer esse diagnóstico laboratorial para contribuir com a investigação da inflamação. Então, aqui a única diferença é que, ainda manual, as graduações estão no suporte e no outro método a graduação está na vareta. Como vocês podem observar, essa paciente, em 1 hora, ela teve a sedimentação em 25 milímetros. Sexo feminino com idade inferior a 50 anos, a normalidade é até 20 milímetros. Então, confirmando que nessa paciente, mediante os valores de referência, ela encontra-se em processo inflamatório. Com outro método, nós também podemos observar a formação da coluna do plasma, em que o paciente mostrou. Agora, só peço para que vocês não reparem, porque ultrapassou 1 hora, tá? Mas em 1 hora havia descido 10 milímetros. E para homens com idade inferior a 50 anos, o normal, os valores de referência dizem que pode ocorrer até 15 milímetros em 1 hora. Então, mostrando que esse paciente, em 1 hora, quando a coluna do plasma decaiu 10 milímetros, ele se encontrava dentro dos valores de normalidade, não tendo indício desse marcador de processo inflamatório.